Exatamente, Vera. Essa é a questão, né? Se esse texto da inclusão dos estados e municípios na reforma, se isso vai ser incluído nesse texto, nessa complementação de voto do relator ou não. A gente viu ontem, inclusive aí na matéria do Thiago, o governador do Piauí dando uma amostra do que é a queixa desses governadores, né? Ele disse que só no ano passado 86 bilhões de reais que iria no estado dele para investimento aí, investimento mesmo no Estado, acabou tendo que ser usado para pagamento de previdência. Então, eles querem uma solução para o problema agora. Foi o que aconteceu ontem já na votação desse projeto aí do pré-sal, que trata do Fundo Social, que tinha sido todo destinado inicialmente para investimento aí no combate à pobreza, e que nessa aprovação de ontem há uma partilha e uma parte desses recursos, 30% desses recursos, vão então para os estados e municípios. Vamos conversar com os vice-líderes para a gente saber como que fica essa votação, as outras votações, as reivindicações dos governadores e a votação da reforma. Quem está aqui comigo hoje é o deputado Bibo Nunes, que é vice-líder do PSL, é do PSL do Rio Grande do Sul. Também do Rio Grande do Sul, o deputado Heitor Chu, que é vice-líder do PSB. Deputado Bibo Nunes, sua opinião sobre estados e municípios? Ficam, saem? Vale a pena esperar tentar atender essas reivindicações dos governadores para garantir mais votos em plenário? Olha, eu sou daquela filosofia, mais Brasil, menos Brasília. Os governadores, os prefeitos têm toda a razão, do meu ponto de vista, em já quererem adaptar também a Previdência, a nova Previdência nos seus governos. E eu acho que nós temos que fazer isto. E o parlamentar que não tiver interesse em algum segmento ou que represente alguma corporação, alguma entidade, não tem porquê de não. Nós temos que reformar o Brasil num todo de uma vez só. Não tem porquê deixar os estados depois, estado tal conseguiu, outro não conseguiu, município conseguiu, outro não conseguiu. Vai protelar. E a situação do Brasil é bastante difícil. Nós temos que pensar no todo, pensar na floresta e não na árvore. Deputado Heitor Chu, houve um momento em que se falou que poderia se incluir estados e municípios até no plenário. Por que, então, esperar um pouco mais para a apresentação da complementação do voto lá na comissão especial? Bom, primeiro eu penso que a inversão dos valores é que vai fazer essa coisa andar ou não andar. Por exemplo, o relator colocou os estados e municípios no primeiro momento, depois ele tirou. Agora querem que reintroduza de novo. Qual é a diferença? A diferença é que se aparecer um destaque para colocar estados e municípios, precisa ter 308 deputados votando a favor. Quando isso já vem no relatório, já está, então não tem votação em separado. Eu até compreendo o governo e compreendo o presidente Rodrigo Maia, que está trabalhando muito fortemente no sentido de que os estados e municípios estejam, na minha opinião, por dois motivos. O Brasil tem União, estados e municípios. Não dá para separar. Não dá para fazer política no Brasil, na economia, na previdência, no trabalho, só para um. Ou se faz para todos, porque todos são Brasil. E a segunda questão, que é arrumar 308 votos em plenário para apoiar uma emenda, para colocar os estados e municípios, sabendo que tem muitos deputados, candidatos ou pré-candidatos a prefeito que não querem se desgastar com essa matéria, é muito mais simples esperar uma semana, 2 ou 3 ou um mês e apresentar um projeto já com base no relator, aprovado na comissão, onde estados e municípios estejam incluídos. Os governadores têm uma pauta, né? Essa pauta imediata, né? Para eles apoiarem, para eles garantirem esse apoio. E nessa negociação eles precisam de dinheiro agora. Não adianta só reformar a Previdência para o futuro. E aí a gente está falando de quê? De nova partilha do pré-sal, da sessão onerosa, recursos que viriam só para a União, que eles querem que sejam divididos também com estados e municípios. Sua opinião, deputado Bibo Nunes? Não, eu concordo, os governadores têm que estar lutando para levar recursos para seus estados. O Rio Grande do Sul, por exemplo, está quebrado, urgente, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, concordo plenamente com os governadores e só que eles têm que estar atentos também ao Estado fazer o que é a função do Estado. No Rio Grande do Sul, por exemplo, vamos privatizar a CE, Sulgás, que cuida de gás. O que é a competência do Estado deve ser do Estado. O que não é, deve ser privatizado para arrecadar mais dinheiro para o Estado. O Estado tem que fazer o que é a sua função, é a saúde, é a educação, rodovias, por aí afora. O que não é a função do Estado deve ser privatizado e arrecadar.
Falando especificamente desses projetos que estão aqui, que dizem respeito à Câmara diretamente, o senhor acha que a possibilidade de passar, eles falaram também ontem ressecuritização das dívidas, qual que é a opinião do senhor? O senhor acha que esses projetos, dá para cuidar disso e da reforma ao mesmo tempo? Não, eu acho que quando a gente não foca num assunto específico, a gente perde. Perde a atenção. Eu acho que o presidente da República atrapalhou já o processo com aqueles projetos das armas, os decretos, a cadeirinha das crianças, tirou o foco. Na verdade, ficou tudo tipo salada de fruta com cebola. Isso não existe, né? Segundo lugar, eu acho que os estados têm a sua função, assim como os municípios também têm. Agora, o que fica claro para nós todos que tem estado que faz o dever de casa e outro que não faz. E naquela hora de pedir ajuda, todo mundo vem aqui pedir ajuda. Então, me parece que os estados precisam fazer, primeiro, uma união no sentido de garantir as receitas. Mas eles precisam fazer também a gestão das despesas. Tem coisa que está sendo, mesmo com a PEC do teto de gastos, continuando gastando mal, gastando errado, colocando dinheiro no que não precisa, no que não deve. E aí não vai ter reforma da Previdência que vai resolver unicamente. Tem outras coisas. Nós, por exemplo, fizemos reforma trabalhista como sendo a salvação. Não foi. A PEC de gastos também não foi. Tirou-se a CPMF, também não foi. Mas afinal, agora a reforma da Previdência vai resolver? Não. Acho que tem outras coisas, outros fatores, por exemplo, dívida pública continua consumindo 44% da receita da União. Cessa isso, está na Constituição, não precisa nem aprovar. Audita, para de pagar e aí certamente nós teremos o lastro, a folga, a oportunidade de fazer com que isso seja algo que vai diminuir as despesas, vai deixar essa receita no cofre para reorganizar todas as ações de governo. O primeiro projeto reivindicado por eles já foi votado ontem no plenário. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a sessão de ontem? Os deputados aprovaram uma emenda do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que estabelece uma nova divisão dos recursos do petróleo da União, ficando assim: 30% continuam no Fundo Social, 20% serão destinados à construção de gasodutos e os outros 50% vão para estados, municípios e União investirem em saúde e educação. O texto agora segue para o Senado. O item mais polêmico do projeto foi o que previa redirecionar parte do Fundo Social, composto por recursos oriundos do pré-sal, de áreas como educação e saúde, para a construção de gasodutos, como explica o relator da matéria. Um país com a dimensão continental do Brasil tem somente, pasmem, 9.000 quilômetros de gasodutos, enquanto nossa vizinha Argentina tem 15.000, ou seja, quase o dobro. Estamos injetando todo mês de volta para o fundo do mar, por não termos infraestrutura, mais da metade do gás natural consumido no país. Para que serve o BNDES? Para financiar o desenvolvimento econômico e social desse país. Então o BNDES tem recurso para financiar o gasoduto, com prazos certos, com valores de juros corretos, e que empresas que vão se beneficiar desse gasoduto e fornecer esse gasoduto possam fazer essa distribuição e depois pagar por esse investimento. Algo simples, algo claro no setor privado desse país, totalmente limpo. Com essa nova modalidade do governo de simplesmente contingenciar recursos para a educação indiscriminadamente, como vimos agora com as universidades e institutos federais, esse seria um caminho. Nós fazermos uma destinação direta desses recursos para a educação e para a saúde. Agora não. Estamos tirando desses setores que são nevrálgicos para construir infraestrutura. É falso dizer que é retirada de recursos da saúde, da educação, porque se criará uma linha de financiamento a partir de recursos do Fundo Social. Por que falso? Porque a capitalização desses recursos vai devolver esse dinheiro para o investimento em áreas sociais. O projeto aprovado nesta quarta-feira permite o aumento do prazo de outorga de usinas hidrelétricas atingidas por falta de chuvas. A proposta busca solucionar o impasse entre governo e geradoras de energia que não aceitam os termos da lei que regula o risco hidrológico, um fator determinante no volume de água dos reservatórios que afeta diretamente o cumprimento dos contratos de fornecimento de energia.
Então, para a gente entender direitinho essa questão do Fundo Social, se fez uma nova partilha, estados e municípios ganharam, mas a construção de gasodutos também, né? Foi 20% desse recurso para modernização aí desse setor. Sua opinião, deputado Bibo Nunes? Eu acho que é urgente a construção de gasodutos. Nós temos menos gasodutos do que a Argentina e perdendo muito gasto sendo jogado fora. Estamos perdendo recursos, riquezas e dinheiro para o governo. Estamos gastando no que não tem que gastar. Agora, com relação ao que falou o deputado Chuck, que foram feitas várias medidas em vários segmentos e resultou em nada. Mas não adianta tantas medidas. O que tem que fazer e que nós, o governo Bolsonaro, vamos fazer para, de fato, mudar, moralizar o Brasil é acabar com a corrupção, a ladruagem no governo federal, governos estaduais e municipais. É isso que tem que acabar para o Brasil crescer. Acabar com a roubalheira e a corrupção que está em todos os órgãos estaduais, federal e municipais. É isso que precisa. Acabar com a ladruagem e a corrupção. Aí vai mudar. Deputado Heitor Chu, sua opinião sobre essa votação de ontem, com gasodutos, estados e municípios? Um país só cresce, só vai para frente quando tiver desenvolvimento econômico, PIB positivo, geração de emprego, de renda, aí todo mundo ganha. Ganham os municípios, ganha o Estado, ganha a União, ganha o cidadão. Porque alguém desempregado não tem dinheiro nem para pagar a água, a luz, o telefone, não faz rancho, não consome, ele não gera absolutamente nada. E ainda dá dispêndio para o governo que precisa desembolsar o seguro-desemprego e que é temporário, ou seja, aquilo não resolve, aquilo é uma ajuda temporária. Então, acho que o que foi votado aqui ontem vai levar um tempinho até fazer efeito, mas essa distribuição vai colocar um pouco mais de recursos nos estados, vai chegar lá nos municípios. Aliás, eu estou cansado de ver prefeito chegar aqui e dizer o seguinte: olha, deputado, me consegue uma emenda, porque é o único dinheiro novo que nós vamos ter no município para fazer um único investimento que seja. Então, essa sistemática que está aí já mostrou que ela está superada. Nós temos que investir no desenvolvimento, na geração de empregos, de renda, que quando todo mundo estiver empregado, todo mundo com bom salário, com tecnologia boa, com coisas funcionando na prática, aí nós vamos ver que o país vai sair dessa crise, vai sair dessa recessão e aí sim os cofres públicos vão ter muito mais recursos do que tem hoje. Vamos tentar antecipar um pouquinho do que deve acontecer semana que vem, porque acabou sendo uma reviravolta agora, né? Será que vota, então, a Previdência na Comissão Especial semana que vem? Será que esses projetos pedidos pelos governadores votam no plenário? Quais são suas apostas? Eu faço votos que vote o quanto antes, para o bem do Brasil. Como disse aí na reportagem, os brasileiros estão ansiosos pela aprovação da reforma da Previdência. É questão de bom senso mínimo. Agora, o que eu lamento, eu que sou um deputado que chegou, sou novo, faço parte dos 53% da renovação, é que ainda quem está comandando a política são políticos tradicionais mais da nova política. Precisamos mais de agilidade, falar com mais sucinto o seu assunto, sem muitas delongas, mais objetivos, pensando mais no Brasil. Eu ainda vejo que certas bancadas, para aprovarem, querem emendas, ou me dão tal emenda, ou então a gente não aprova. O que é isso? Quer emenda para aprovar alguma coisa? Está aqui para pensar no Brasil, pensar no seu estado, na sua cidade. Eu me sinto envergonhado, isso existe. Está certo que queiro emendas, não tem nada de ilegal em receber emenda. Emenda para distribuir para a população, de investimento no estado, na sua cidade, mas condicionar, eu só aprovo se receber emenda. Isso é uma vergonha. Eu, por exemplo, eu voto pelos interesses do Brasil. Não estou preocupado com cargo algum ou com emenda alguma. Nós, PSL, até hoje, nós do governo, nós não colocamos nenhum cargo ainda, não indicamos ninguém. Nós estamos preocupados com o Brasil. Deputado Heitor Chu, sua futurologia, se é possível. Eu penso que na semana que vem deverá ter essa reunião dos governadores, pode ter alguma novidade. O que todos nós estamos esperando que se convençam de que tem que colocar estados e municípios na reforma. Talvez aí por quarta-feira o parecer será apresentado. Aí certamente vai ter um período de discussão, de encaminhamento e certamente a votação não será na semana que vem. Na minha opinião, vai ficar para a segunda semana do mês de julho, certamente encerrando as atividades do primeiro semestre com essa tarefa na comissão especial.
Vamos ver, nosso exercício aqui, ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Deputado Bibo Nunes, muito obrigada pela participação, deputado Heitor Chu também. A gente volta ao estúdio com a Vera.